E da esquerda, o Lula sai de que tamanho desse ciclo eleitoral? O Lula não teve um desempenho bom, né? Porque São Paulo era o grande. Ele idealizou a aliança com a Marta, ele pensou, ele empenhou pela candidatura do Boulos, teve todo um acordo que foi feito, porque o Boulos apoiou o Haddad em 2022 contra o Tarcísio, que acabaria derrotando o Haddad, ele bancou isso daí, uma parcela do PT meio que foi de nariz torcido para isso. Então haverá uma choradeira ali em relação a isso. Agora, de uma maneira geral, o Cláudio estava lembrando, ou seja, a gente não pode dizer que o desempenho de 2024 significa que em 2026 o Lula vai perder a eleição se for candidato à presidência da República. Essas coisas não são automáticas ainda. Até porque o Lula é maior que a esquerda, né? Maior que a esquerda e depende muito, aí sim, depende muito da economia. O Padilha falou ali agora, a economia aqui agora, né, teve um peso, porque tem um momento bom. Isso eventualmente, claro que pode beneficiar quem está no poder, mas a economia vai ter peso mesmo em 2026, se estiver bem. Né? E a gente está vendo, né, Cláudio, que o Lula não consegue que os bons indicadores da economia colhem na popularidade do governo. Tem havido uma certa dissonância em relação a isso, Amanda. Então, eu acho que assim, não dá para o PT e para o Lula taparem o sol com a peneira. Não foi um bom desempenho. Ainda bem que tiveram fortaleza, que eles podem dizer, ó, ganhamos aqui numa capital importante, numa eleição apertadíssima, podia ter dado o André Fernandes. Então tem que ver se a forma de se comunicar, né? Esse discurso que o Marçal fez, eu queria depois conversar um pouco com o Cláudio a respeito dessa coisa da teologia da prosperidade, né? Que às vezes a esquerda não consegue, e o Marçal fala empresarismo, o empreendedorismo e tal. O Lula acabou de lançar o Acredita. É uma tentativa de responder e dialogar com esse pessoal. Então a esquerda tem que fazer aí ir para o divã e tentar ver o que aconteceu. Você concorda, Cláudio? Eu concordo completamente. E vai ter que ser no divã mesmo, né? Porque há uma resistência a aceitar esse tipo de coisa. Tem sido muito lembrado uma pesquisa que a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, realizou em 2017, com moradores das periferias de grandes cidades, mostrando que já havia ali esse anseio por uma relação com o Estado mais favorável a esse empreendedorismo, menos burocracia estatal, o que não quer dizer negar, por exemplo, a preocupação com direitos trabalhistas, com outras coisas. São duas coisas que não se excluem. E eu estou dizendo isso por quê? Porque, recentemente, diante de todas as lembranças sobre essa pesquisa, o atual presidente da Fundação Perseu Abramo, Carlos Árabe, foi a público dizer, não, saiu um monte de coisa depois que desdiz aquilo que foi dito naquela pesquisa. Mas não desdiz, diz outras coisas que não são contraditórias, são coisas complementares ao que está posto lá. E me parece que agora alguns começaram a se dar conta de que não dá para tapar esse sol com a peneira, como o presidente da Fundação Perseu Abramo tenta fazer, é preciso encarar esse problema de frente. O que não significa sucumbir ao neoliberalismo, alguma coisa desse tipo, como alguns vão acabar dizendo, mas significa perceber que o mundo do trabalho mudou, que a sociedade mudou, que ou você entabula com esses setores um outro tipo de conversa, ou você vai perder setores para a extrema-direita que tem entabulado com eles essa conversa. E, claro, sem descurar do setor evangélico, que também precisa ser abordado e tem que saber como fazer essa abordagem. Né? Não pode ser querendo convencer aos outros de que eles estão errados e que vão lhe ensinar a verdade. Tem que ser, na realidade, respeitando a sua perspectiva e tentando estabelecer com ela uma forma de reconhecimento.